Análise Bike Impact Carbon Evo da Sense. Será que essa bike top de linha realmente vale a pena? Bom, se você quer saber a resposta para essa pergunta, fica comigo até o final do vídeo. Descubra! Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. O último lançamento da empresa nacional Sense foi a Impact Carbon Evo, uma high-end em carbono que vai oferecer aquilo que há de melhor em relação a componentes no mercado nacional. Para a gente saber se realmente essa bike vale a pena ou não, é importante olhar todos esses componentes e fazer aquela análise bem completa. Primeiro de tudo, claro que a gente vai falar do quadro, que é um quadro, como eu falei, então, em carbono, né? Que utiliza, então, a liga de carbono Terryfail T36S, que é uma liga específica que a Sense opta para esse quadro. Inclusive, né, lembrando que a Sense utilizava o Mitsubishi em alguns quadros e nesse tem essa pequena variação, que é uma escolha, né, por parte dos engenheiros aí da marca. Outra coisa que mudou foi a tampa de direção, onde a gente tinha a junção dos cabos que entravam no guidão anteriormente, né, para quem lembra. Houve uma adequação do projeto, onde eles botaram esses cabos por baixo do guidão, transformando então essa entrada mais limpa e evitando, inclusive, né, que houvesse aí o esmagamento dos cabos no movimento de direção, aquela curva toda que a gente sabe que ela fazia. Por ser uma bike top de linha, claro que ela já vai contar com taperhead e eixo boost, né, então ela já é totalmente completa no boost, tanto na dianteira quanto na traseira, e ela vai estar aqui então te oferecendo o que há de melhor em relação à parte de componentes para montagem do quadro. Outro ponto que eu acho legal falar desse quadro é que ele vai contar também com a tecnologia do FlexStays na parte da rabeira, né? Isso então me permite ter uma suspensão, vamos colocar assim, na parte traseira, porque ela vai ter um pouco de trabalho, então ela tem uma espécie de amortecimento que vai ocorrer, né, de acordo com o uso do ciclista. Tecnologia de quadro, tá, galera? Importante deixar isso bem dito. Não é exclusiva da Sense, outras marcas se utilizam dessa tecnologia também. E o FlexStays faz com que você tenha mais conforto e também, pensando, né, em alta performance, quando você tem essa absorção maior do impacto, gera um menor desgaste físico para o atleta também, em provas longas, em provas com mais duração, né? Então esse é um ponto bem importante de ser citado. Por conta da suspensão aqui, a gente vai ver, claro, que a Fox 32, né, Steepcast, que é aquela que vai ter aquelas aberturas na parte de baixo, fazendo com que ela seja mais leve em comparação aos outros modelos. Aqui são 32 mm de canela e 100 mm de curso, uma suspensão já, obviamente, com regulagem a ar, né, e com bastante robustez. Excelente para leitura de terreno e talvez uma das mais conhecidas aí do mercado, que é a escolha de muita bike high-end, né? Então, opções que o pessoal acaba utilizando então, nas bicicletas mais completas. Como eu disse, ela já vai ter a trava remota, né? Por ser uma XC, uma bike específica para o cross country, ela vai ter essa agilidade de ter essa trava remota e uma trava bem fácil de ser acionada, né? Uma característica que a Fox já te oferece. Fechando o pacote aí da parte de quadro e suspensão, a gente vai ver então um ângulo de abertura bem amplo na frente. Afinal de contas, a Sense tem esse DNA, né, mais esportivo, inclusive até pelo fato de ter a equipe, a Sense Factory Racing e tudo mais. Então eles buscam atingir um pouco mais esse público, voltado principalmente para o mundo das competições. Então aqui a gente vai ter um ângulo de caixa de direção de 68,5 graus e tomando por base uma bike tamanho M, né, tamanho média, a gente tem um wheelbase, a distância entre eixos daí de 1118. Significa que ela é uma bike curta, com abertura bacana na dianteira. E existem alguns modelos do mercado que já estão migrando para 67 até 66 graus. Mas claro, né, tem que entender que existe um conjunto de informações que vai fazer com que essa bike fique bem acertada. Outro ponto alto que a gente precisa sempre analisar é o comprimento da rabeira. Para uma bike tamanho M, vai ser de 435 mm e o reaching, que é aquele ponto que a gente imagina que o ciclista fica no quadro, para a bike M vai ser de 425. Então, analisando esse projeto, que a gente consegue entender que ela vai te oferecer boa controle em descidas mais íngremes e também bastante tração, pois afinal de contas o ponto de apoio do ciclista, onde ele fica no momento que ele está sentado no selim, acaba transformando toda essa energia que ele gera em força, que vai fazer, claro, né, o pneu ser tracionado e ser jogado para frente. E quando a gente vai falar então do grupo dessa bicicleta, não poderia ser diferente, né? A seleção aqui, por conta da Sense, é do Shimano XT, que é, claro, um dos mais conhecidos quando a gente fala de bike high-end, perdendo, claro, somente pelo XTR, né, na linha da Shimano. XT 12 velocidades na casa do 8.100 e é um grupo basicamente fechado, né? A gente está vendo então pé de vela, câmbio e cassete. Lembrando que 1051, então a distribuição máxima do escalonamento da Shimano, que é aceita hoje como padrão por parte dos ciclistas, e esse escalonamento está muito bem colocado. Eu particularmente já usei o SRAM, né, o 1052, e também o Shimano 1051.
aquilo que muita gente fala e eu concordo, o salto da SRAM nos últimos COGs é um pouco alto, enquanto no Shimano a gente tem uma distribuição um pouco mais assertiva. Mais uma vez, é opinião, tá galera? Isso aí não é regra para o mercado e existe muito do seu tipo de pedal. Existe também o tamanho da sua coroa dianteira, né? Aquela coroa 32, 34, 36 dentes, que pode variar bastante a sua dinâmica na hora de realizar a atividade. Como a gente pode ver, então, a gente tem uma bike fechada no grupo XT que vai, claro, oferecer então tecnologia e também bastante leveza, né? Que é as características que o XT vai nos oferecer. E também isso a gente vai ver lá na questão do freio, né? O freio aqui também é a escolha da Sensei utilizar o 8100, também da família XT. Então aqui a gente tem freios de 2 pistões, com rotores de 180 mm na dianteira e 160 na traseira. Algo que já é também padrão por parte da Sensei nas suas bikes de XC, mesmo nas bikes mais de entrada, né? Nas Impact que ficam abaixo da Evo. Então aqui a gente tem um rotor, né, que é aquele rotor mais Tech 8100, que é aquele rotor mais clássico que a gente conhece do XT, né, que é bem distinto pela sua cor, né, uma cor bem clara, e claro que vai, além de oferecer uma estética bacana, também te oferecer muito poder de parada. Afinal de contas, mais uma vez, eu sempre falo aqui nesse canal, né, ter potência sem ter poder de parada não é nada. Então para uma bike de XC, para você ter bastante controle, os freios fazem bastante diferença também. E aqui, ok, né, acho que é uma escolha bem sensata por parte da Sensei em relação à parte dos freios. Antes de entrar na parte de componentes, eu vou fazer aquele convite para vocês, né? Se você chegou até aqui e está gostando desse conteúdo, está gostando desse vídeo, é muito importante que você dê o like aqui. E se você não é inscrito ainda, claro que se inscreva, né? Para não perder nenhuma das nossas notificações e nenhum dos nossos vídeos. Então, vamos continuar nossa análise aqui para vocês. Por padrão, a Sensei utiliza rodas da própria Sentec. Sentec é uma marca que a Sensei distribui no Brasil através da LM, né, de 28 furos. Assim como é a questão dos aros também. Então a gente tem um padrão de rodas aí diretos da própria Sensei, marca Sentec, que vão utilizar pneus, prestem atenção, tá? Aqui a gente tem uma pequena diferença em relação a toda a linha da Sensei. Aqui a gente vai ver pneus da Schwalbe, exatamente. Então, enquanto toda a linha utiliza ainda Michelin, na Evo, na bike mais top de linha, a gente vê uma combinação muito clássica de pneus Schwalbe Racing Ray e Racing Halve de 29 por 2.25, uma medida que está sendo muito aceita como padrão, né, para bikes que são mais ágeis, mas que também vão te oferecer um bom grip. Ele já tem aquele sistema de sidewall, né, que é aquela banda bege que a gente vê, ela serve para fazer uma proteção extra no pneu, evitando assim cortes e rasgos laterais principalmente. E ele é um pneu bastante leve no mercado, pneu excelente para ser utilizado principalmente com tubeless, tá galera? É um pneu um pouco mais macio, mas a partir do momento que você faz o tubeless ele fica outro pneu e muda completamente a sua pilotagem. Como é a parte de rodas, também é a parte de componentes na questão tanto da mesa quanto do guidão. Aqui a gente vai ver então, como eu falei lá no início do vídeo, uma alteração por parte da Sensei em relação à mesa, que anteriormente era uma mesa que tinha o furo central, né, então passou a ser inferior. E aqui a gente então vê essa mesa da Sentec, assim como o guidão também. O guidão aqui é um guidão de 760 mm de tamanho, então um guidão bem largo, bacana por parte da Sensei, porque eu sempre falo, né, se você quiser encurtar o guidão você pode. Agora se o guidão for curto, aumentar ele fica um pouquinho mais difícil. Aqui existe uma janela para upgrades, tá galera? A Sensei não tem ainda o modelo Factory Racing, né, que seria um nível acima, então essa bike ainda não é a mais leve da linha, né? Porém, se você quiser fazer um upgrade, quiser trocar alguma peça, guidão e canote são itens que são interessantes de ter um pouco de fazer o upgrade. Lembrando que aqui o guidão tem um de alumínio, porém o canote aqui já é um canote retrátil, né? Um item que está acompanhando a maior parte das bikes atualmente, então já estão vindo com canote retrátil. Aqui a gente vai ver um canote próprio da Sentec também, com uma medida de 27.2 e 400 mm de tamanho. O site aqui então não informa exatamente qual que é o curso, somente o tamanho total, né? Que são 400 mm, mas o quanto ele trabalha seria interessante a gente saber essa informação, né? Afinal de contas, uma bike P ou M vai ser diferente de uma LXR. Em outros modelos da Sensei existe variação. Aqui eu não sei se é uma falha de informação ou é uma falha do produto, então vou deixar esse ponto em aberto aí para a gente tentar achar essa resposta para vocês na sequência. Pesando cerca de 10,400 gramas, 10 kg e 400 gramas, ela não é uma das mais leves do mercado, mas como eu falei, cabe upgrade aí se você quiser, né? Se quiser trocar guidão, trocar mesa, consegue fazer algumas trocas aí que deixam ela bem interessante. E claro,
claro, né, o ponto principal é o preço sugerido. Na Sense, estamos agora já em novembro de 2024, ela tem um preço sugerido de R$ 20.990. Só pra gente fazer uma janela bem rápida, quando ela foi lançada, ela chegou a custar R$ 35 mil, eu lembro claramente disso. E era uma bike que na época de pandemia custava R$ 35 mil e você não encontrava em lojas para vender. Hoje, né, novos tempos, a gente sabe, né, o mercado deu uma desaquecida, R$ 20.990 é o preço sugerido. E olha, considerando tudo que ela te oferece, sim, é uma boa escolha. Afinal de contas, é uma bike top de linha em carbono, com todo o grupo XT e ainda vem com a suspensão Fox, par de pneu Schwalbe. Eu acho que ela está muito bem montada e entra na briga aí com algumas concorrentes que acabam deixando ela bem interessante. Se você quiser que a gente faça uma análise mais aprofundada de alguns modelos que estão na proximidade de valor, principalmente da Sense, comenta aqui embaixo eu quero, que a gente pode produzir um novo vídeo aí fazendo uma análise, né, um comparativo então da Impact Evo com outras bikes aí que a gente sabe que estão bem próximas de valor e também bem próximas de componentes também. Bom, se você gostou desse conteúdo, eu vou recomendar que você também nos acompanhe através do nosso Instagram, onde a gente consegue mostrar um pouco mais do nosso dia a dia, um pouco dos treinos e como é que a gente se organiza em relação à produção de conteúdo aqui para vocês. Por lá é mais prático, né? A gente tem a direct, a gente consegue conversar mais diretamente também, sempre que tirando dúvidas e tudo o que precisar. Lembrando sempre, nós temos também o nosso apoiador, que é a Bennett Bike, que trabalha com a linha da Sense, Ord, Caloi, Absolute, diversas marcas, e usando o nosso cupom, o Vintola Escola 5, vocês ainda ganham 5% de desconto na hora de realizar a compra de vocês. Bom, tá entregue então a análise para vocês, uma bike mais interessante para quem já procura uma bike top de linha. Esperamos que vocês tenham gostado desse material. O vídeo de hoje era isso. Valeu, galera, e até uma próxima.